Boa tarde. O tema de hoje é um tema fantástico, né? É o tema do perdão. E é um convite muito gostoso, porque talvez possamos resumir no perdão toda a benevolência com que Assis se coloca quando estamos frente a frente com a sua oração. Quando nós vamos falar em perdão, nós normalmente pensamos da seguinte forma, né? Perdoar o outro. E às vezes a gente pergunta por que é que fulano fez, aconteceu, e agora tem que sair assim, liso, como se nada tivesse acontecido. A temática nossa é o benefício do perdão. Nós vamos perceber como a nossa educação, a nossa construção cultural, a estruturação da nossa sociedade, ela é pautada em elementos que não estão especificamente preocupados com a melhoria do que se tem hoje. Está muito mais preocupado com a punição do que aconteceu até hoje. E lógico, isso vocês vão entender mais ou menos quando vamos falar em reencarnação. E aí a ideia de reencarnação, ela fica atrelada à ideia de um resgate. Ora, segundo a tradição espírita, nós fomos criados simples e ignorantes. Se eu fui criado simples e ignorante, e agora erro por ignorância, de quem é a culpa? A culpa foi de quem me criou. Me fizesse não ignorante, porque aí eu não estaria errando. Então, nesse caso, o culpado seria Deus. E como ele tem um cabide muito grande, eu não tenho nenhum prurido em colocar sobre ele a culpa do que dizem que é minha, certo? É ele que fizesse algo melhor. Que aí quando o pessoal brinca com isso, fala que é quando nós homens nos queixamos das mulheres, né? Como é que eu tenho uma mulher dessa? Esse queixando a Deus, ele diz, mas vem cá, eu lhe pedi uma parte do cérebro para fazer a mulher, você disse que não. Eu lhe pedi um pulmão, já que você tinha duas? Não. Um rim? Não. Você me deu o quê? Uma costela. Então, não reclame. Certo? Mas a brincadeira que eu estou descrevendo é que, veja só, quando, lógico que isso é uma piada, e para algum, lógico, em algum sentido até de mau gosto, mas na brincadeira ela é interessante, mas veja só, qual é o resumo dela? Se você não me dá quase nada, como é que você quer muita coisa? Mas, normalmente, veja que a história do perdoar é porque tem algo para ser pago. E quando eu elimino o pagamento, isso é o perdão. Então, não tem mais dívida. Nós somos construídos em cima da história da dívida. Então, vai lá, eu fui nascido de Dona Iracema e seu Jurandir, e Dona Iracema, na época, a gente morava ali na Fazenda Grande, do Retiro, perto da antiga empresa Liberdade. Imagina, é como é o nosso bairro da Paz aqui. E minha mãe era assim muito enérgica. Vacilou, o pau comeu. E naquela época tinha de tudo. Tudo, maconheiro, ladrão. O de acha quatro tinha lá. Eu vou crescendo. E aí, lógico, quem é que não tem problema? Todo mundo tem. Quem é que não tem dificuldade? Todo mundo tem. Quem é que não tem dificuldade num relacionamento interpessoal com outro? Todo mundo tem. Tem algum casal que João e Maria se juntaram e não tiveram dificuldade? Não. Se for João ou João, ou Maria e Maria, entenda que qualquer grupo vai ter sempre masculino e feminino, seja ele como for, e vai ter problemas. Mas aí eu vou deitar no divã, e aí deitando no divã ele vai me fazer refletir, e eu vou ver que mamãe, quando eu aprontava uma, ela sapecava a pancada. E aí eu vou dizer que eu sou agora tímido, eu sou retraído, porque mamãe deu porrada. E aí veja só,
A própria criatura enfrentou a época muita coisa para me ter. Me teve. Muitas outras mandaram outros para a lata do lixo. Depois de me ter, me deu direito à vida, porque senão não teria vida através dela. Eu começo agora, quando olho para os meus problemas e vou deitar no divã, identificar que foram coisas da minha infância, da minha relação com meu pai e com minha mãe. Tem alguma infância que não tenha dificuldade? Porque imagina o que é infância. Eu quero fazer tudo o que eu quero. Não tem uma medida de limite, uma medida de perigo. Alguém tem que colocar essa medida. Alguém tem que colocar esse limite. Alguém que tem uma visão mais à frente tem que me dizer, olha, por aqui não, por ali já fica mais fácil, certo? Ou é menos perigoso. Mas aí eu vou começar agora a criar os meus traumas. Como se eu fosse uma tábula rasa que fosse construída agora. Mas por que que tem dois irmãos da mesma família, nasceram com anos de diferença, e um é de um jeito e o outro completamente de outro? A psicologia vai dizer que um é o oposto do outro porque um se afirma na negação do outro. Mas por que são diferentes? Quando nós estamos aqui falando do perdão na tradição espírita, a tradição espírita diz que a gente não nasce agora. Minha mãe me deu o direito à vida nesse corpo, mas eu já sou espírita há muito tempo. Então, esse Fernando que aparece agora é uma interação de tudo que Fernando já foi com as condições contextuais dessa nova encarnação. Então, longe de ser mami, a definidora de quem sou eu. Sabe o que isso significa? Em vez de ficar cobrando da coitada da dona Iracema, eu preciso levantar e dizer, o responsável por minha vida sou eu. Não é ela. Não é meu pai. Não foi o que passou. Sou eu. Já tenho 50 anos. Aos 50 anos ainda vou estar culpando. Não, mas a imagem paterna foi negativa. A imagem materna foi negativa. Tudo tem uma imagem positiva e negativa. Não estou destruindo aqui o valor da psicologia, não. Até porque eu acho algo extremamente útil. O que eu estou destruindo é o valor de você dar a algo, seja ele o que for. Por isso eu tratei das imagens primordiais, que é a paterna e a materna, a responsabilidade pelo que você é. Porque o que acontece é que a pobre criatura da dona Iracema de seu Jurandir sempre vai ter uma dívida para comigo. Tudo aquilo que foi originado na minha memória dos seus resquícios iniciais e vieram pela falta de uma postura masculina mais diretiva, por uma imagem então negativa do masculino que foi meu pai, ou da minha forma de interpretar quem ele foi, porque ele para mim não é o pai que ele foi, é o pai que eu enxerguei. E minha mãe é a mesma coisa. Então, eu começo a ter que entender que ele já tem uma dívida só por ter metido. Me pariu, já tem uma dívida. O Criador colocou essa responsabilidade na sua mão. Sim, mas espera aí. Hoje eu não sou mais um menino de 7 anos, de 10 anos, tenho 50. Ainda vou ficar vivendo isso. Mas é porque a ideia da dívida é muito consoladora. Porque eu digo que o problema não é meu. O problema foi de quem estava lá atrás. Ou como eu brincando, digo, o problema é de Deus. Na realidade, quando a gente convida as mãos aí em luz, e eu trago uma imagem aí lá da pré-história, é porque nessa época, isso que a gente usa hoje, para raciocinar, era muito rudimentar. E ele era esse aspecto que aparece mais ou menos aí. A gente às vezes acha que evoluiu muito, mas eu acho que uma boa prática é tentar enxergar o quanto disso dentro de nós conseguimos perceber no nosso cotidiano, em que a gente age como se fosse boi na manada, sendo empurrado pelos outros, em vez de utilizar o nosso critério, o nosso raciocínio como elemento de direcionamento e escolha. Ficamos sempre em busca de um culpado. Entrei na pista do acostamento. Porque quando a gente tem esse engarrafamento aí, não tem os gaiatos que vão pela pista do acostamento? Fui multado. Foi multado porque todo mundo estava no acostamento e eu entrei também. A culpa é dos outros. Porque é fácil. Quando eu jogo a dívida para o outro, não é mais minha. Porque ainda há uma cultura de uma dívida que precisa ser paga. E não a realidade, o entendimento de o que há
é uma ignorância que precisa ser educada. Se ela se educa, não tem o que ser pago. Porque a experiência que lhe é dada na vida não é para você pagar nada, não é para você resgatar nada. Porque o que você resgata era algo que você tinha e perdeu. Se você tinha, você não perde mais. Porque ter no sentido do espírito não é um tiracolo, é algo que está integrado. É aquilo que o Cristo diz: não cultivai para vós tesouros que a terra e o cupim e o ferrugem podem comer, mas aqueles que vão aonde? Na alma. Então, se eu cultivo determinados valores para mim e eles estão na alma, eles se perdem para eu resgatar depois? Lógico que não. Mas, Fernando, eu era assim, depois de fulano eu fiz uma miséria aí, eu tenho que resgatar o que eu era. Não é não, é que você nunca foi. Você se achava melhor do que o que você era. E simplesmente quando a vida lhe colocou em provação, você revelou a ignorância que existia em você. Então era fácil perdoar. Quando o que ele catucava o pé era seu subordinado. Agora perdoe quando o que ele catuca o pé, quem está acima de você. É o seu chefe. Quem sabe perdoar, não perdoa em um único sentido, não. O perdão advém de uma compreensão daqueles elementos ali presentes, senão ele é falacioso. Ele não é real. Então, essa época nós utilizávamos muito pouco. E então, uma das perguntas é: para que é que você tem agora essa massa cinzenta melhor? É para que a sua vida seja mais guiada pela razão. Aonde, quando eu digo mais guiada pela razão, é que não tem espaço para o sentimento, não. É porque quem nos guia muito mais o coração do que a razão. Mas que a razão apareça para assumir os seus erros e buscar aprender com eles. Isso é se tornar responsável e não se tornar um quitador de dívidas do passado. Isso nos fica claro quando entendemos o que o Cristo nos disse. Essa imagem é a imagem do perdão. É a imagem daquela mão. Epa, volta para cá. A imagem daquela mão mais adulta, aparentemente, em uma outra mãozinha, é aonde eu acolho o outro, porque sei que o outro fez por ignorância. Eu sei que o outro fez porque ainda não sabe o que é. Mas, Fernando, lógico. Como é que o pneumologista não sabe que fumar dá câncer, entope as coronárias, dá trombose nas pernas? Uma coisa é ele saber conceitualmente. Ele saber porque vê no outro. E outra coisa é quando ele vive nele. Ou pior ainda, quando isso acontece em quem ele ama. E aí ele vê em quem ele ama, doendo mais do que o que doeu nele. E aí ele começa a mudar. Porque a gente só é nosso aquilo que já foi integrado. Senão é discurso. É falar que entende a fome quando nunca sentiu fome. Mas quer dizer que quem nunca sentiu fome não pode falar da fome? Pode. Se ele consegue se irmanar com quem tem fome. E aí ele sente tanta fome como quem tem fome. E aí ele pode dizer que sentiu a fome, porque a fome está nele. Abrindo um parêntese, eu cheguei no hospital essa semana, cheguei no computador, tinha foto de várias mulheres, lindas mulheres. Eu digo: oxa, quem é que está fazendo essa seleção aqui? E aí, a pessoa que estava do lado fez assim, eu esqueci o termo, acho que ele está me deletando de minha cabeça, mas era mais ou menos assim, tipo, isso ali é delivery, porque eram fotos de meninas de programa, que estavam bem vestidas, não estavam em trajes pormenores não, mas era isso, E quando a pessoa falou desse jeito, o que foi que me incomodou? É que na hora, e eu não estou falando da pessoa não, estou falando do sentimento que apareceu ali. Veja só, quando a gente vai falar de perdão, que a gente às vezes enche o peito para dizer que eu perdoo, que a gente tem que começar a buscar entender verdadeiramente que a gente está falando de um perdão, mas que ele ainda está muito aquém do perdão como Cristo tinha, porque o Cristo não precisava perdoar ninguém, porque ele entendia. Ele dizia: perdoa-os, Pai, eles não sabem o que fazem, não para Deus, mas para o Deus que existia dentro da gente, para que a gente aprenda a perdoar o outro, porque ele compreendia o que era humano e entendia. E nem por isso deixava de ser austero quando necessitava, quando no templo expulsou os vendilhões, porque amar
não é dizer sim, senhor, é também saber dizer não, senhor. Sem agredir o outro, mas se autodeterminando, se assumindo, sendo quem é. Aparece aí o Cristo carregando alguém. E esse alguém somos nós. Quando a gente está aqui, isso aqui precede um trabalho de cura, que é de quem está doente, que está procurando auxílio. E um dos maiores doentes é aqui quem vos fala. Por quê? Precisa crescer, melhorar. Olhando as fotos daquelas mulheres, quando ele falou como se fosse um tira-gosto, um delivery ou algo de congênere, veja só. Nós não conseguimos entender ainda que quando o Cristo faz isso, ele está separando dois elementos. Uma coisa é o indivíduo, outra coisa são os atos praticados por ele. O indivíduo, luz por essência, somos fagulhas divinas. Os atos praticados por ele, o resultado de uma fagulha divina tão ignorante que não consegue perceber a divindade dentro de si mesmo. E ele carrega ela porque ele está abraçando o indivíduo. E na hora que o menino fez aquele comentário, é porque ele não estava falando daquelas meninas, não. Ali não eram mulheres, eram só objetos. Ele reduziu uma pessoa à situação de objeto, de que não valia nada. Aquela era uma laranja que você chupa e joga fora. Não conseguia ver ali mulheres que têm sonhos, desejos, esperança, dor. E que estão em uma profissão, uma das mais velhas do mundo, né? Mas é uma pessoa que está ali dentro. Então é no momento onde o rótulo vale mais do que o indivíduo. Quando fazemos isso, estamos longe do perdão do Cristo. Porque quando não conseguimos olhar e ver naquelas mulheres pessoas, respeitar que ali é gente, nós estamos mostrando o quão estamos próximos daquela fotozinha, daqueles trogloditas, lá de trás do passado. Igualzinho. Igualzinho. Que ainda estamos a dizer que são mundanas, que não valem nada. Quem somos nós? Aonde está esse perdão que não se expressa no nosso olhar, conseguindo identificar aquele que ali está, não como apenas um objeto, como um fato, mas como essência divina, que é como um botão de rosa ainda por despertar. Perdão advém quando conseguimos ver em cada ser, seja ele quem for, a prostituta, o estuprador, o ladrão, ali também o indivíduo, o ser que também quer e almeja estar pleno como você também deseja. Isso, para nós entendermos, está contido em uma das parábolas do Cristo, quando ele diz que ele volta e aí ele vai eleger os que ficarão à sua direita e os que ficarão à sua esquerda. E aí, quando ele vai eleger os que ficarão à sua direita, os sacerdotes aparecem logo. E ele diz, vocês, ó, quem é que vai ficar à direita dele? Aquelas pessoas simples, que não subiam no palanque, mas que eram capazes de ver no outro o ser humano. Porque ele dizia que o templo onde ele existia não era nenhum templo desses, de igreja ou de qualquer lugar que fosse. O templo do Cristo é o coração humano. Se você quer encontrar Jesus, encontre o seu irmão. Olhe para a foto daquelas meninas todas e enxergue ali uma alma com sonhos e desejos que merece ser respeitada. Para que a gente possa então entender que se eu não respeito o outro, eu não respeito a mim mesmo. E aí por isso que quando eu tropeço, eu sou o primeiro a impedir que as energias de cura que vão ser veiculadas lá dentro me alcancem. Porque eu sou o principal empecilho para me curar. Porque lá dentro, a consciência maior, que não é o martelo de Deus julgando, mas os nossos olhos maior, porque Deus está aqui dentro, que ainda pela ignorância diz, está vendo que tu não é tão melhor assim? E a gente, então, em vez de ouvir,
e dizer, não sou, mas vamos lá, vamos trabalhar. A gente baixa a cabeça, enterra ela no buraco e diz que vem a doença, que vem a dor para eu pagar. Pagar pelo quê? Se o que você fez foi pela ignorância. Agora, como é que você vai dizer que foi pela ignorância, se quando o outro faz, você quer a ponta de faca fazer com que ele pague tudo? Esse pedido é para que o Cristo que a gente fica evocando, nós possamos entendê-lo não como uma imagem. O Cristo é como elemento que a gente vai chamar em psicologia de um arquétipo. O arquétipo, ele é como se fosse uma forma, aonde ali, quando você entra em contato, aqueles conteúdos ganham vida. É o Cristo, é um sentido, um significado. Por isso, todas essas imagens aí, uma barbinha comprida, um olhar mais cândido, nos traz a imagem do Nazareno. Completamente diferentes. E aquele negão que está ali embaixo, o Cristo talvez seja mais próximo daquilo, porque longe de ser branco. Branco ele não foi nunca. Porque o povo daquela terra era queimado. A pele era bronzeada. Mas que nós não conseguimos constituir, mas está aí, a imagem nos toca também. E aí eu queria que vocês conseguissem ligar uma imagem com a imagem de Jesus, como vocês ligam todas essas. Quando vocês acordam de manhã cedo, vão no banheiro e olham para o espelho para escovar os dentes. Que você conseguisse enxergar ali esse mestre. Não para querer subir em cima do palanque, não, porque não era isso que Jesus procurava. É que seja o Jesus que o outro precisa. Porque quando você vem aqui com dor, você vem esperando aquele Jesus que na imagem estava carregando alguém. Você vem esperando os espíritos que assumem o papel do Cristo a carregar e a querer lhe ajudar. Quer encontrar com Jesus? Faça esse Jesus estar presente e ser você. Essa é a energia de cura que lhe convida a transformar toda essa baboseira que eu estou dizendo aqui, ou que você pode ler em qualquer livro, na Bíblia, no livro que você quiser, porque tudo é baboseira quando só são palavras. Tudo passa a ser um tesouro incalculável quando ele se transforma em atitude. E quando se transforma em atitude é quando você abraça o outro. O perdão é isso. É o abraço ao outro, porque entende que é na ignorância que jaz tudo o que ele lhe fez. É na ignorância que jaz tudo que você ainda faz. Agora é no desejo de fazer diferente que está a luz, de aplacar a ignorância do outro, que por ignorância está perdendo tempo acompanhando você, em vez de seguir a vida dele enquanto espírito. Ou a ignorância que faz com que você ainda esteja grudado na vida do seu filho, da sua filha, do seu marido, do vizinho que lhe perturba, em vez de você seguir a sua vida. Construir uma história, para que no momento que você desencarne, você olhe para trás e diga, eu cumpri meu papel. Eu não fiquei às expensas do papel de alguém. Não, eu cumpri o meu papel, o papel de abraçar e acolher. Mesmo nos meus momentos de maior dificuldade. Aí nós começamos a entender que o benefício do perdão são essas mãos capazes de dar luz a esta criança, fazendo com que essa criança possa um dia ganhar vida. Sabe que criança é essa? É você. Sabe que mãos são essas? São as suas. Quando você aprende a perdoar os outros, você faz com que as suas mãos não sejam mais ferramentas de tortura sobre o outro, mas sim essas mãos que sabem acolher. E quando ela aprende a acolher, ela aprende a acolher você. Ela aprende a encontrar você aos 70 anos, que viveu várias desilusões, e dizer, desperte e sorria, tem muito a construir. E aí quando você olha, você diz, mas como? Eu estou com um linfoma a me corroer, a me destruir. E aí quando você olha para o espelho, você sorri. Diz, mas mais um dia que o sol bate em meu rosto, que eu ainda respiro, com que eu ainda posso conversar e falar com o outro. E a ele levar
um pouco daquilo que existe em mim, que é aquilo que o linfoma não levará. É o amor que eu aprendi a em mim cultivar. Por mais um dia, se é um dia de despertar, ele valeu por toda a sua vida, porque despertando, você reflete em tudo o que aconteceu e diz: aprendi, não preciso pagar, agora já sei que não devo da mesma forma errar. De outras formas ainda não sei, porque não vivi, porque não passei. Mas tudo que passei e vivi vai fazer com que eu olhe para tudo que se coloque frente a mim, e não mais como um infante que nada via e nada sabia, saiba dizer: é assim que eu quero, é assim que eu vou, é assim que eu parto, é assim que eu faço. E o que der, estou eu aqui para ter a responsabilidade sobre tudo que fizer. Porque, de fato, escolhi, e escolhi consciente. Porque, em vez de me esconder no querer dos outros, aprendi a querer o meu querer. E aí, então, isso faz com que suas mãos se tornem luz. Se tornando luz, aí você vai ver como é transformador. Transformador porque a luz se multiplica e se reverbera quando ela encontra em você um elemento potencializador. Mas o que é potencializador, Fernando? Você não veio para aqui? Não veio procurar a cura, o auxílio da sua doença? Quando chegar em casa, trate quem você encontrar lá melhor, mesmo que você encontre pedras, mesmo que você encontre espinhos, mesmo que você encontre indiferença. Você não veio se nutrir daquilo que você acredita que aqui é capaz de transformar, de auxiliar você? Seu corpo eu não sei, talvez vá morrer mesmo, talvez até amanhã, mas seu espírito pode sair melhor. Porque o corpo vai embora e você vai acordar. Quanto mais inteiro você está, você vai dizer: passou. E agora? O que é que rola? O que é que a gente vai fazer? O que é que tem por aí? E aí, em vez de estar perturbando alguém, você vai estar seguindo o seu caminho e indo cada vez mais adiante. Aonde, então, essa luz é você ser capaz de transformar as suas mãos em ferramentas para o mundo. É aquele contexto que você veio para cá, o seu parceiro, o seu companheiro, o seu filho lhe criticou, lhe falou, e quando você chega, aí lá vai brigar. Não. Já pensou se quando você chega, ele atira 1000 pedras e você apenas acolhe? Você diz: eu entendo que você ainda não entende. Um dia talvez você ainda entenda, por esse caminho ou por outro. Mas agora é a minha escolha. Eu não estou aqui para brigar, eu estou aqui para lhe ouvir. E ele pode derramar aí no seu ouvido 1000 queixas. Escute-as, guarde contigo. Em vez de chegar em casa e retribuir para ele as pedras que ele lhe atirou. Sinal de que aqui você nada encontrou. O que você buscou era algo que fosse mágico, e não algo que fosse lhe despertar para o que é mágico. É a sua capacidade de transformar e entender que nas suas mãos toda a vida está. Porque o perdão não liberta ele, o perdão liberta você. Então você chega em casa e já não se aborrece mais. Você chega em casa, já não fica estressado correndo atrás de uma receita de diazepam. Você simplesmente chega em casa e, se a coisa está tão tumultuada, você se torna alguém capaz de orar. Não posso fazer nada. Faça. Ore. Ore pelo outro. Em vez de direcionar a ele pensamentos negativos, pensamentos funestos, de revolta, de desagregação, ore por ele. Faça a diferença. E aí então você talvez possa entender que é o sentido de que a vida continua. Que sua próxima encarnação você está escrevendo aqui. A depender de como você esteja escrevendo, você está apenas construindo o obsessor de amanhã, que vai estar aqui, buscando ser ajudado, porque está ainda petrificado a cobrar algo de alguém. O pai, a mãe, o filho, o esposo, o chefe do trabalho. Você não é capaz de se libertar e entender que a vida continua. E se a vida continua, você vai entender que há uma porta entre os dois mundos. Saiu daqui para lá,
foi, não tem por que voltar. Para quê? Vá se construir. A volta que você vai fazer é no sentido da conexão espiritual com o outro, de orar por ele. Que a gente aprende a fazer quando o filho viaja. Não é assim que a gente faz? Agora tem até internet para ligar toda hora. Mas adianta ligar de 10 em 10 minutos? Orar por ele. Estar em sintonia. Ah, mas pode acontecer 1000 coisas. Pode, tanto lá como aqui. Como em qualquer lugar. Ore por ele. E aí sim, você cria paz no seu coração e no coração dele também. E aí você começa a entender o sentido do perdoar, que lhe convida cada vez mais a não ficar em busca de Chico, de Joana, de Bezerra de Menezes, aonde ele vai dizer a você que verdadeiramente o maior espírito que existe aqui é você. Porque a sua vida, só você é capaz de transformar. E o caminho para transformá-las é aprender a abraçar o benefício de perdoar. E se você for insistente, o Cristo lhe responde: Senhor, quantas vezes perdoar? Ele diz a você, como disse a Pedro, 70 vezes, 7 vezes. Ou seja, infinitas vezes. Mas se você ainda não compreende, ele vai lhe dizer: quantas vezes perdoar? O número de vezes que for necessário você reencarnar para aprender que não é desta forma que se faz, mas de outra forma que é possível fazer. Mas até quando eu vou pagar? Ele vai dizer: pagar nada, você vai apenas voltar até aprender a fazer o que você ainda não sabe, ainda não consegue. E aí então você possa entender que o convite do perdão é o convite da partilha do pão. Mas não é aquele pão que é aquela doação que você faz do que sobra, não. Vocês conhecem, né, aquela parábola do óbolo da viúva, né? Todo mundo ia dando lá as sobras do que tinha. Ela mete a mão, pega a única moeda que tinha e deposita. E ele diz: essa foi a maior das doações. Pois é essa a doação que o Cristo lhe pede. É fácil perdoar quando você está com tudo tranquilo. O que o Cristo lhe pede é isso. A casca que falta da semente para ela brotar e romper o chão é do óbolo da viúva. Aquele momento que você não tem mais quase nada lá dentro, mas que você mergulha com fé, porque a fé é a força e a crença, que a energia divina há em você, e você tira mais um pedaço de pão da onde não tinha. Aonde quando chegou em casa, em vez de lhe abraçar, lhe bateram, lhe machucaram. E você, em vez de se revoltar, você diz: Pai, dai luz, porque ele não sabe o que faz. É esse óbolo que é capaz de fazer com que o Cristo possa para nós falar, não na minha tosca voz, né? Mas que ele poderia dizer: eu sei que vou te amar, por toda a minha vida eu vou te amar, em cada despedida eu vou te amar, desesperadamente eu vou te amar, e cada verso meu será para te dizer que eu sei que vou te amar por toda a minha vida, a cada ausência tua eu vou chorar, mas cada volta tua de apagar o que esta ausência tua me causou. Eu sei que vou sofrer a eterna desventura de viver, a espera de viver ao lado teu por toda minha vida. Perdão, aprenda a perdoar, porque é isso que sentir o Cristo ao lado teu por toda a tua vida, porque ele não está em nenhum lugar fora de ti, mas sempre dentro do seu coração.